Graça e a paz, amém, irmãos? Trazer a palavra é uma responsabilidade grande. Quando o pastor falou, eu falei assim, tem certeza? Ele, não, vai ser bom. Eu falei assim, amém então, né? Estamos aí. E nessa noite, eu quero compartilhar algo com os irmãos que me chamou muita atenção. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Marcos 14, do versículo 43. Vamos meditar nessa palavra nessa noite. E assim como Deus falou comigo, eu creio que Deus vai falar com os irmãos também, amém? Você vai colocar aí, amor? Vou ler ali a versão do Data Show para todo mundo igual, porque a minha aqui é um pouco diferente dos irmãos. Marcos 14, 43. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinham sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam e leve bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma das orelhas dele. Uma orelha deles. Então Jesus disse para aquela gente, vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem, como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Amém? Só até aí mesmo, até o 51. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre esse jovem que estava ali naquele lugar. Um jovem que eu particularmente nunca tinha parado para analisar ele, para ver ele nessa situação. Até quando eu li, até falei para o Alex, eu falei assim, nossa, amor, parece que eu nunca li isso na Bíblia, isso aqui que colocou agora, é novo. Porque tem coisas, realmente, tem fatos que acontecem que passam despercebidos, né, nas nossas vidas. E esse jovem, eu creio que alguns aqui, irmãos, também já tenham passado despercebidos por ele, por esse rapaz. Então, nós temos um cenário onde Jesus estava numa situação, ele estava ali no Getsêmani, sofrendo, orando a Deus, mas aceitando o seu cargo, aceitando aquilo que Deus ia fazer na vida dele, falando para o Senhor, não tem jeito, então faz a sua vontade, né? Então ele estava ali, e chega ali aqueles homens para prendê-lo, na brutalidade, né? Com certeza chegaram fazendo barulhos, porque eram vários homens. Com certeza, por onde eles passavam, aquela comitiva ali, ia se chamando as pessoas iam chamando a atenção delas, porque com certeza fazia barulho, né, de andando e aquelas coisas assim, tudo ali. Então, eles estavam ali naquele momento, com aquela situação assim, constrangedora, porque é a mesma coisa de chegarem em você e falar assim, você vai preso agora porque você fez isso. Então, você fala assim, mas eu não sou bandido, nunca fiz nada, você não vai ficar constrangido? Né? Então, a mesma coisa era a situação onde Jesus se encontrava. E ali, ele foi traído, ele foi levado. E naquele mesmo momento tinha um jovem que parou, que no momento de curiosidade, ele foi levado a estar ali naquele lugar. E eu achei interessante que nas outras passagens da Bíblia, que relata, né, o fato de Jesus, não se fala desse jovem, apenas em Marcos que fala dele. Provavelmente, ele ouviu o barulho daquela situação ali, ele ouviu as pessoas correndo, né, indo atrás, e levantou correndo, enrolou no lençol e falou assim, deixa eu ver o que está acontecendo, né?
com certeza deve ter sido uma situação assim. E ele foi movido pelo quê? Pela curiosidade dele de ver o que estava acontecendo. Ele foi naquele momento ali, do jeito que ele estava. Aí ele pensou assim, vou levantar, deixa eu sair correndo, porque eu vou o quê? Eu vou voltar para a minha cama, eu vou voltar para o meu lugar. Só que o que aconteceu? Eles confundiram ele ali com um discípulo e foram atacar ele, e ele soltou o lençol e saiu correndo. Então, eu quero que o Alex venha aqui, que ele vai ser meu assistente agora. Você vai enrolar o lençol em você. Mas eu tirar a roupa? Não tira a roupa, por favor. Eu imagino que ele deve ter enrolado mais assim, aqui embaixo, assim, porque as roupas dos homens naquela época eram roupas compridas, né? E não se tinha assim. Se hoje a gente sai na rua à noite, tem tá luminoso, né? Tá cheio de luzes para todos os lugares. E naquela época não era assim tão claro, né? Então estava meio escuro. Mais alto, aí tem que tampar o peito, aí ele sai com o peito de fora. Aqui, ó. Não amarra, não. Aí, ó. Ele saiu assim, provavelmente, né? Saiu assim, correndo para ver ali o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo ali. E, de repente, chegam para bater nele, né? E vai fazer tudo nele. E o que ele vai fazer? Ele vai se defender, né? E, na hora que ele se defende, o que ele faz? Ele solta o lençol. Sai correndo pelado. O lençol, com certeza, ficou na mão das pessoas, né? Então, realmente, ele viveu uma situação ali constrangedora. Uma situação que realmente ninguém gostaria de passar por ela, né? Ninguém se esperaria passar. Acho que, creio eu, que ele foi, nunca imaginou que ia acontecer isso com ele. Então, dessa passagem, a gente pode tirar algumas lições. A primeira, aqueles que se cobrem de um lençol são um símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Aquele rapaz, ele pode-se dizer que ele foi um discípulo casual, porque ele chegou ali, ele com certeza estava ali do momento que os soldados chegaram, ele presenciou ali tudo o que aconteceu, ele viu, né, Jesus curou o soldado, né, que cortou a orelha, Pedro foi lá e cortou a orelha, e ele viu aquilo tudo ali. Mas ele estava ali porque ele estava no momento de curiosidade. Ele não estava ali porque ele queria seguir Jesus, porque ele seguia Jesus. Mas porque ele estava ali no momento de curiosidade. E não havia aliança com Jesus. Naquele momento onde ele estava. E hoje, nós estamos vivendo uma geração que realmente é uma geração que fica sem compromisso com tudo. Às vezes eu paro e penso, eu falo assim, amor do céu, pensa quando estiver na época do Samuel, que ele for adolescente, que ele for jovem, assim, adulto, tanto que vai ser mais difícil, né? Hoje já tem sido uma geração tão difícil. Então pensa daqui a alguns anos. E a gente tem visto muito uma geração assim, que só fica. Às vezes fica no seu namoro, não tem compromisso nenhum. Às vezes fica no serviço de um lado para o outro, não para, não firma em lugar nenhum. Uma geração que vive sem compromisso. É uma geração que fica, muitas das vezes, sem compromisso até com Jesus. Né? Eles ficam com Jesus, mas eles não querem relacionamento com Jesus. Eles não querem intimidade com Jesus. Eles não querem o dia a dia com Jesus. Apenas quer ficar no momento de adoração, num louvorzão, numa reunião, num evento, mas não querem ter um compromisso diário com Jesus. E aquele jovem mostra isso. Aquele jovem colocou o lençol só para ver de perto o que estava acontecendo. E logo ele queria o quê? Voltar para sua cama, né? Porque quem sai enrolado assim, com certeza não iria ficar enrolado, né, no lençol. Então, é uma geração que anda ficando com Jesus, apenas no que, quando ou que convém a eles, né? Então, nós temos vivido também um tempo que podemos dizer que a gente ouve falar muito que você tem o controle sobre a sua vida. Né? Nós temos o controle sobre a nossa vida. Nós decidimos para onde nós vamos, nós decidimos o que fazemos, né? E o que as pessoas andam buscando. Semana passada o pastor Valtur falou muito sobre isso, que nós temos que voltar os nossos olhos para Jesus, que Ele é a nossa salvação. Às vezes as pessoas procuram, mas procuram apenas
o que te traz a necessidade daquele momento. Às vezes procuram só prosperidade, buscam só saúde, buscam sucesso, mas não querem intimidade com Deus. E eu vejo que a maior necessidade da igreja hoje é de Deus. A igreja não precisa de mais nada, ela precisa de Deus. E Deus nós buscamos através de quê? Da nossa oração, da nossa entrega, de cada momento que nós estivermos na presença do Senhor, fazer valer a pena. Assim como o pastor hoje deu abertura, nós devemos fazer realmente como se não fosse haver amanhã. E muitos jovens, muitas vezes nós temos deixado de estar na presença do Senhor, de buscar Ele, apenas para viver as emoções, apenas para aproveitar algo momentâneo. Temos deixado de buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. O lençol, ele era a única coisa que aquele jovem possuía. Você vê que na passagem não fala que ele estava com uma bolsa, que ele estava de sapato, que ele estava de alguma coisa. Leva-se a entender que ele só possuía aquele lençol naquele momento. Então, era um arranjo, algo momentâneo, superficial na vida dele, né? Quando ele foi arrancado o lençol, não havia mais nada que protegesse ele. Trouxe o quê para ele, para a vida daquele rapaz? Trouxe a vergonha, né? E muitas das vezes nós estamos enrolados no lençol e se algum momento esse lençol cair, nós nos encontramos descobertos. Nós nos encontramos numa situação que é constrangedora. Tudo o que acontece com esse rapaz só mostra o quê? A vergonha que ele sentiu, né, de ficar nu. A nudez, muitas das vezes fala assim, nós temos que estar nu na presença do Senhor, alguma coisa nesse sentido, mas muitas das vezes não é a nudez fisicamente que isso quer dizer, mas a nudez de transparência, né, de você ser realmente aquilo que você é na presença do Senhor. E aquele jovem deixou o seu lençol cair, deixou a sua roupa, ele mostrou a sua vergonha. O lençol, ele não é uma roupa. Né? Ele ali se passou que estava com uma roupa, mas aquilo ali não é uma roupa que ele deveria estar vestido, né? Como se diz, às vezes, muitas das vezes, a turma do lençol é uma turma mais light, né? Tudo ali é interessante, tudo chama a sua atenção, mas é superficial. Muitas das vezes não é nada profundo, não tem uma vida devocional constante, não tem vida de oração, aquele que se encontra enrolado no lençol. Né? Busca a Deus apenas no domingo, porque hoje a gente tem vivido um tempo muito cômodo e o evangelho ficou muito assim comum, né? Como antigamente a gente tinha muito assim católico praticante, não praticante. Agora nós temos o evangélico não praticante, né? Que às vezes é evangélico porque o pai e a mãe era, ou porque é mais perto da minha casa, eu vou lá, vou ouvir a palavra, ou porque a palavra me agrada, ou simplesmente se rotula evangélico apenas por não adorar nenhuma imagem. Né? Não, eu sou cristão porque eu não adoro nenhuma imagem, então eu sou cristão. Né? Então temos vivido esse tempo também de pessoas light, de pessoas muito superficiais, que realmente não vestem as roupas de Cristo. Não veste o evangelho na sua vida, né? Lá em Atos 8, eu quero abrir para ler uma outra história. Aqui nós vamos falar de um irmão que vive realmente isso que nós estamos falando, de viver na superficialidade, de você achar que ele é envolvido, que ele está completamente envolvido, quando você vê lá na frente, não, era só fogo de brasa. Era só passageiro. Lá em Atos 8, 9. Eu vou ler na minha aqui, porque a gente não vai ler todos. Então, aqui já está marcadinho. Um homem chamado Simão, que havia já algum tempo praticava feitiçaria, era um homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Todo o povo, do mais simples
ao mais rico, escutava com muita atenção o que ele dizia. Todos afirmavam: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam porque Simão os havia iludido com suas feitiçarias durante muito tempo. Porém, logo creram na mensagem de Filipe a respeito da boa nova do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E muitos homens e mulheres foram batizados. Então, o próprio Simão creu e foi batizado. E começou a seguir Filipe a todos os lugares. Estavam maravilhados com os sinais e milagres que eram realizados. Agora vamos pular para o 18. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado, quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar este poder. E disse: permitam que eu também tenha este poder, para que quando eu puser as mãos sobre as pessoas, eles recebam o Espírito Santo. Então aqui, irmãos, só até aí, nós temos um homem que vivia na superficialidade, que ele parecia que ele estava envolvido, parecia que ele tinha abandonado as suas antigas práticas, mas ele não abandonou. Quando chegou numa situação em que pareceu aos seus olhos vantajosa, ele realmente revelou aquilo que estava no seu coração. Ele realmente deixou o quê? O lençol cair sobre a vida dele. Caiu o lençol, não é? Porque ele estava ali coberto, mas ele deixou o lençol cair. E naquele momento que o lençol caiu, veio a verdade de quem ele realmente estava sendo, né? Porque ele era um feiticeiro que aparentemente pareceu que tinha o quê? Se convertido, né? Porque aqui até falou, foi então o próprio Simão creu e foi batizado. Então, ele passou a acompanhar os discípulos na evangelização, mas ele realmente nunca tinha se convertido, né? Então, esse é um exemplo de Simão. Simão parecia, como se diz, um crente, mas ele não era um crente, né? Então, ele deixou realmente ali aparecer o que mais foi, o que mais lhe era conveniente, né? Porque, como se diz, ele fazia em tudo em prol de quê? De dinheiro, né? Porque ele buscava isso. Então, na hora que foi o conveniente a ele, ele seguiu o que o coração dele falou. Às vezes, muitas das vezes, a gente vê isso acontecer na igreja, né? Tem muitos irmãos que você fala assim, nossa, aquele irmão era tão fervoroso, aquele irmão era tão fiel, e de repente ele está lá no mundo, ou ele está, né, assim, no meio do... realmente é no mundo, né? Mesmo assim, às vezes você vê em situações que você fala assim, nossa, eu mesmo tenho muitos amigos, muitos irmãos assim que a gente ficava assim encantados. Tanto que Deus usava, tanto que Deus fazia, né? Através da pessoa, né? E por muito tempo eu acreditei nessa questão de que a pessoa realmente não tinha se convertido, né, ao Senhor. E hoje eu vejo que a questão assim não é que não se converteu, mas que realmente, se nós não doutrinarmos a nossa carne todos os dias, se nós não doutrinarmos o nosso espírito, né, se nós não alimentarmos, realmente nós damos brecha para cair. Como se diz, aquele que é mais forte é aquele que você alimenta mais, né? Então, nós temos que alimentar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos alcançar. Se nós queremos alimentar a harmonia na nossa família, nós temos que plantar isso, né? Se nós queremos ter uma vida de oração mais intensa, nós temos que fazer o quê? Orar. Se eu quero saber mais da Bíblia, nós temos que o quê? Ler a palavra, né? Agora, se não, eu quero aprender... por exemplo, assim, eu quero aprender a beber mais. Eu vou beber cada vez mais e mais, porque um vai chamando o outro, né? Algo vai chamando, tudo vai chamando o outro. Então, aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. O moço, o rapaz naquele momento, ele enrolou no lençol, ele saiu, não saiu? Ele foi percebido que ele estava sem roupa? Não. Ele chegou ali no meio daquela situação, ninguém percebeu, ele não foi apontado na Bíblia porque ele foi percebido que ele estava nu e estava de lençol.
Né? Então, a situação dele ter ido enrolado de lençol deu certo, não deu? Mas era o certo? Não era o certo. Né? Então, ele saiu de lençol, mas aquele momento não era a coisa certa a se fazer. Então, muitas das vezes, nós estamos na escuridão e arrumamos um jeitinho para passar despercebido, né? Arrumamos um jeitinho de que tudo, não, no final tudo dá certo. Vamos por esse caminho assim que vai dar certo. Né? Não é o certo, mas vai dar certo. Como ninguém sabe nem está vendo, então vou fazer. Né? Nem sempre o que dá certo é o certo. Muitas das vezes nós usamos aquilo que convém, que não é o certo, mas que naquele momento foi apropriado. Né? Então, quando nós percebemos lá em 1 Coríntios 10, 23, lá fala que muitas coisas é lícito a nós, mas não é conveniente que façamos. Então, um cristão, não é conveniente que ele esteja, às vezes, numa boate. Não é conveniente um cristão trabalhar ou mexer com pornografia. Não é conveniente a um cristão tomar bebida alcoólica. Porque muitas das vezes eu vou escandalizar um irmão ao fazer isso. Então, são coisas que são lícitas. Não tem nada falando assim, você não pode beber porque é errado. Claramente na Bíblia. Mas não convém a nós como cristãos, porque nós somos separados. E na Bíblia diz que nós devemos cuidar do templo do Espírito, que somos nós. Então, nós devemos fazer aquilo que não fere ao nosso templo, que não fere as nossas vidas. Nós estamos acostumados a viver um momento onde a sociedade tem caminhado para que tudo seja normal. Tudo tem sido normal no nosso meio. E muitas das vezes nós, como cristãos, temos trazido isso para dentro da igreja para que tudo seja normal. Tudo tem que ser normal. Mas a gente não entende que isso muitas das vezes é a armadilha que o diabo quer nos pegar. É a hora que ele quer falar assim, não, agora você está nas minhas mãos. Porque eu tenho argumento contra você. Entendeu? Então, o diabo ele tem feito isso no nosso meio. Ele tem armado situações para que a gente possa achar que tudo, não tem problema não, tudo dá certo no final, é assim mesmo, Deus me ama de qualquer jeito, Ele me perdoa. Se eu orar aqui agora, Ele me perdoa, então tudo é normal. Abraão, na vida dele, ele tem esse exemplo de que ele fez da maneira dele, ele buscou do jeito dele, mas não era o certo a fazer. Quando ele teve um filho, né, com a sua serva ali, ele fez algo que, como se diz, o seu método, até hoje nós sofremos consequência. Então, nem sempre o que é certo é certo. Ele fez algo que ele achou aos seus olhos que era certo. Né? Ter um relacionamento ali e trazer um filho. Tipo assim, minha esposa não tem, então eu vou arrumar um meio para mim ter um filho. Então, se eu tiver um filho, é o filho que Deus vai me abençoar. Mas não era o certo a se fazer, não era o certo que ele devia fazer. Então, muitas das vezes, nós, quando estamos enrolados no lençol, nós buscamos princípios que são os nossos princípios, não os princípios que a palavra diz. Desde acho que janeiro, final de fevereiro ou começo de fevereiro, eu e o Alex começou um plano de leitura da palavra. No celular, né? E tem todo dia de ler a Bíblia em um ano. Aí todo dia, geralmente, tem em torno de 3 capítulos para você ler. E a gente se propôs a estar lendo todo dia mesmo, né? E tal, achamos interessante. Uma vez a gente ouviu numa pregação de um pastor, que ele falou assim, que leitura da palavra e oração é igual escovar dente. Você tem que fazer todo dia, sem querer, mas tem que virar um ritual. Então, às vezes, no dia que a gente passa assim, despercebido, o que acontece? Esquecer, né? Aí você fica assim, meu Deus do céu, parece que o peso é maior, né? Quando você esquece, né? Que você fez um compromisso de estar lendo e você esquece. Então, o peso é maior. Então, ele falou isso e a gente começou a ler. E aí, tem vezes que eu falo para o Alex, eu falo assim, amor, acho que as pessoas não estão lendo a Bíblia, porque não tem lógica. Como que passa assim, umas coisas assim que você lê na Bíblia e você fala assim, meu Deus, está tão claro. Né? E as pessoas não leem e tal. E eu falo assim, não tem revelação, porque não lê mesmo a Bíblia. É falta de conhecimento da palavra. A partir do momento que nós começamos a ler, realmente Deus abre os nossos olhos.
E eu desafio os irmãos a começar. É um plano de leitura daquele aplicativo da Bíblia. Tem 3 versículos e o que a gente está lendo mescla um Novo Testamento, um Velho Testamento. Né? Chega às vezes no Velho Testamento, eu até falo para o Alex, nossa, amor, não passa logo. Porque é tanta luta, é tanta batalha, é tanta morte, é tanto não sei o que você fica assim, meu Deus do céu, que época. Né? E a gente vê que a gente tem vivido realmente no tempo da graça. Porque o tempo que era difícil, né? Lá em Êxodo 32, se eu não me engano, que fala quando Moisés demorou a descer, né? Que ele estava ali orando em prol do povo, né? Falando com Deus, e o povo começa a se rebeliar, começa a fazer deuses, né? E Arão ali, que está ali no lugar de Moisés, começa a ouvir o que o povo está falando e fala assim, não, então vamos fazer mesmo, vocês estão certos. Então, assim, você vê a incredulidade do povo, algo que Deus estava fazendo ali por eles. Só faltava Deus realmente aparecer assim, ó. Olha, eu aqui. E você vê tanto que o ser humano, ele é falho, né? Porque ele crendo, ele vendo ali, passando por uma situação ali na cara dele, e eles ainda duvidam do poder de Deus. Então, isso hoje, nós temos uma responsabilidade 3 vezes maior. Porque nós não vemos tantas coisas aos nossos olhos naturais, como aqueles homens, aquelas mulheres viam e ainda não criam. E hoje nós temos que crer. Amém? Nós temos que crer mesmo, porque realmente nós vivemos no tempo da graça. Já pensou se nós tivéssemos que viver naquela época, que qualquer coisinha Deus falasse, então mata todo mundo, morre não sei quem, morre não sei quem. Tipo assim, não tinha piedade, né? Então é algo assim muito interessante de se fazer, é realmente conhecer a palavra de Deus. Então, há outro equívoco, né, que muitas das vezes, nós quando estamos enrolados, nós nos baseamos em resultados. Né? Muitas das vezes eu me espelho no resultado de uma pessoa do lado. Ah, não, se deu certo para o fulano, ele fez assim, eu vou fazer igual. Né? Se ele fez daquela maneira, vai dar certo comigo então. E isso muitas das vezes gera frustração, porque a medida que Deus tem para você não é a mesma medida que Deus tem para mim. E nós devemos ter isso. Nós devemos permitir que Deus faça nas nossas vidas de acordo com o que Ele quer. Não adianta eu querer, por exemplo, colocar o Samuel para tocar teclado, porque eu e o Alex toca teclado. Se ele gostar da bateria, se ele gostar de um violão, né, é o que Deus vai colocar no coração dele. Né? Então, nós devemos ser assim. Nós devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, para podermos atender o que Deus tem para nós. Aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Aquele jovem, ele estava ali como um seguidor de Jesus naquele momento. Ele era um discípulo, como se diz, carona, de fé. Porque ele estava ali no meio, foi confundido com os discípulos, porque se ele não tivesse sido confundido, ele não teria sido atacado, né? Ele teria apenas ficado lá parado, vendo tudo acontecer. Então, ele foi confundido ali. Então, ele estava ali, ele estava naquele momento, foi confundido como um discípulo, mas ele não tinha realmente um coração de discípulo do Senhor. Porque não se sabe se ele seguia Jesus ou não. Provavelmente, ele também não seguiria. Porque ele estaria realmente movido pela sua curiosidade, né, daquele lugar. E assim, existem muitos cristãos, que muitas das vezes carregam a Bíblia, que andam com a camiseta estampada assim, que dizem, não, eu sou de Cristo e tal, mas na hora de fazer a diferença, não faz diferença em lugar nenhum. Vive realmente na superfície. Não entra realmente de verdade, né, no cristianismo. Não entra realmente, não mergulha nas águas. Apenas está ali, ó, por fora. Vão à igreja porque os pais vão à igreja porque já é doutrina aí, porque já está acostumado. Mas se eu não for na igreja não tem problema, passa despercebido. Né? Passa assim, sem a gente sentir falta. Porque essas pessoas, muitas das vezes, falta é o fruto do Espírito. Muitas das vezes, falta é consistência, é ser constante no Senhor. Não é fácil você estar na igreja, você ter compromisso. Não é fácil, sabe?
Mas quando a gente realmente abre mão da nossa carne, realmente nós abrimos mão daquilo que é cômodo para nós, nós passamos a verdadeiramente a servir a Deus constantemente. O constante não é aquele que só está assim, não, está tudo bem comigo, está tudo ótimo, tudo legal e tal. Não, o constante é aquele que está passando por dificuldade ou está passando por um momento bom, mas ele está ali firme. Ele não deixa que nada abala ele. Ele não deixa que nada tire ele do caminho. Ele não deixa que nada desvie ele do Senhor. Muitas das vezes a gente vê em jogos de futebol, né, vários jogadores que estão lá, assim, na hora que faz o gol, tira a faixa, tira a camisa e fala assim, Deus é fiel, né? Jesus te ama, e aquela toda coisa. E quando pega o microfone, muitas das vezes para falar com um repórter ou alguma coisa, sai cada palavrão, cada coisa que você fala assim, meu Deus. Ou então você conhece a vida dele antes, e aí você fica sabendo que ele é cristão, você fala assim, nossa, ele é crente? Que crente que é esse, né? Você fica sabendo assim, que está em festa, está não sei aonde, não sei... Não, fulano é cristão. Você fala assim, nossa, você se escandaliza, né? E isso é que muitas das vezes nós temos levado a um evangelho descredibilitado. Um evangelho que às vezes não tem crédito onde vai. E isso nós temos que mudar. E a mudança começa dentro de nós. A mudança não vai começar lá fora, ela vai começar dentro dos nossos corações. Ela vai começar quando nós nos revoltarmos e nos posicionarmos perante a sociedade. Ah, o cristão tem que ser certinho? Ele tem que ser perfeitinho? Não. Porque nós somos homem, nós somos carne, nós somos frágeis. Mas o Senhor Jesus deixou o modelo dele. Ele se fez homem, ele se fez carne para mostrar para nós, é possível nós seguirmos uma linha correta, é possível nós seguirmos uma linha de abrir mão da nossa vontade, né? Então Deus fez isso por nós. Ele mesmo nos deixou o maior exemplo, porque se às vezes ele só falasse, né? Ah, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Era difícil a gente falar assim, ai, Senhor, mas o Senhor não sabe o que eu passo, né? O que eu sinto. Mas não, ele se fez homem para mostrar realmente para nós. Então, aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que estão desprovidos de poder, quando precisam se defender. Naquela hora que o Alex estava com o lençol, que eu tentei atacá-lo, ele automaticamente estava sem proteção, né? Então, o que ele fez? Soltou o lençol, e ao soltar o lençol, caiu. Então, quando nós estamos desprotegidos, nós não estamos preparados, qualquer ataque que vem sobre nós, nós ficamos fragilizados. Nós mostramos realmente a nossa nudez, nós mostramos que nós estamos desprotegidos. Né? O inimigo arrancou o lençol, a única coisa que cobria, porque naquele momento os soldados eram o inimigo dele, né? Então eles vieram e arrancaram os lençóis. O lençol que estava tornando. E aquilo ali trouxe o quê? A vergonha sobre ele. Pedro também usava um lençol. Não o lençol que cobria o seu corpo, mas o que cobria a sua alma. Porque Pedro falava para o Senhor, Senhor, eu estou contigo, não, eu estou junto, e tal, até a morte, onde o Senhor estiver eu vou, e tal, e tal, e tal. Mas a primeira oportunidade que confrontou ele, se ele era discípulo ou não, ele fez o quê? Ele negou a Jesus. E muitas das vezes nós também temos sido como Pedro, né? Quando tem a primeira oportunidade, nós negamos ao Senhor. Ah, Laís, então eu nego ao Senhor quando eu falo assim, não, Senhor, eu não sigo o Senhor, ou eu falo alguma coisa. Não, às vezes nossa vida mesmo, a gente entra e sai de um lugar que a pessoa nunca nem te viu como cristão, nunca nem ficou sabendo que você era um cristão. Né? Então, nós negamos ao Senhor assim. Nós negamos ao Senhor quando nós estamos num momento de adoração, de louvor ao Senhor, e nós ficamos com a nossa boca calada. Nós ficamos com os nossos lábios fechados. Ou quando nós estamos num momento de buscar mais, né? De nos entregar na nossa casa, na nossa família, e nós deixamos passar esse momento. Isso é negar ao Senhor. A negação ao Senhor é quando nós fazemos a nossa vontade e não a dele. Né? E muitas das vezes é como se usássemos máscaras, né? E essas máscaras estão prontas para qualquer momento elas caírem. São coisas impróprias na nossa vida. Então, aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que participam da glória de Deus, mas não conseguem manifestá-las em suas vidas.
poucos tiveram uma chance, né? Nós mesmos não tivemos nenhuma chance de ter, igual aquele jovem teve, né? Que estava naquela época ali, na época de Jesus, seguindo, poderia muito bem ter abrido mão da sua vida e seguir a Jesus, mas ele não fez, né? Ele provavelmente não fez, porque se ele saiu correndo, né? Ele não abriu mão da sua vida. E aquele momento foi um momento decisivo. Creio eu que nos momentos assim mais fortes da caminhada de Jesus, né? É quando ele realmente é traído. A pessoa que ela é traída é algo que marca na vida da pessoa que ela nunca esquece, né? E Jesus foi traído ali pelos seus discípulos. E aquele jovem viu tudo. Viu Jesus sendo entregue, viu Jesus curando a orelha, né, daquele soldado, o soldado Malco. Ele viu Jesus enfrentando, né, os soldados ali, falando com aquele povo. Mas aquele jovem, apesar de ver a glória de Jesus, fugiu o quê? Nu daquele lugar, né? Sem manifestar a glória de Deus em sua vida. Muitas das vezes nós somos assim, nós vemos a unção, nós vemos o mover de Deus, mas nós não estamos debaixo do mover de Deus. Nós ficamos esperando um espetáculo, uma coisa grande, mas nós não queremos estar debaixo do mover de Deus, né? Depois que Deus rasgou o véu, né? Naquele momento ali da sua morte, que o véu foi rasgado, o Espírito Santo passou a habitar nas nossas vidas. Então nós precisamos de alimentar o Espírito todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos de nos entregar, porque igual assim, no Antigo Testamento era tão difícil para se chegar na presença do Senhor, e hoje nós temos um acesso tão livre, que eu acho que por ter esse acesso tão livre, tão fácil, é que nós às vezes banalizamos estar na presença do Senhor, né? Nós não fazemos valer a pena. E nós precisamos estar realmente, nos encher da glória de Deus. Precisamos nos encher mais da presença do Senhor. E não apenas por buscar espetáculo, por buscar assim, grandes manifestações, por aquelas coisas, mas realmente porque nós desejamos ter mais do Senhor nas nossas vidas. Nós desejamos ter mais da presença do Senhor sobre nós. E eu quero dizer 3 coisas para a gente concluir. Quais são as nossas vestimentas espirituais apropriadas para um seguidor de Cristo? Nós vimos que estar vestido com um lençol não leva a gente a lugar nenhum, né? A não ser a nossa desonra, a não ser ali o nosso envergonhamento, né? Então nós vamos ver aqui agora o que deve ser as nossas vestes. Em Isaías 61:3. Fala da primeira veste que nós devemos ter. Eu vou ler para os irmãos. E dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza, sobre a cabeça o óleo de alegria em vez de lágrimas, sobre um manto de louvor em vez de um espírito triste de abatido. A primeira veste que nós devemos ter é veste de louvor. Amém? Nós devemos ter uma veste de louvor, não apenas para caminhar pela vida, assim, agora eu tenho um louvor sobre a minha vida, vou sair cantando, vou sair não sei o quê. Mas não, uma veste de louvor é você saber glorificar ao Senhor em tudo nas suas vidas. É você saber exaltar ao Senhor, é você saber engrandecer ao Senhor sobre a sua vida todos os dias. Em qualquer circunstância, nós devemos saber glorificar o nome do Senhor. Às vezes é fácil glorificar ao Senhor na alegria, mas na tristeza nós queremos julgar, nós queremos condenar ao Senhor. Nós devemos ter uma vida de vestes de louvor, realmente uma vida que busca o Senhor, que realmente glorifica Ele em qualquer circunstância. Como aquela canção fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a nossa maior necessidade da nossa vida é buscar a Deus. Amém? Segunda vestes, em Isaías também fala, 61:10. É grande a minha felicidade no Senhor, a minha alma se alegra em Deus. Ele me vestiu com roupas de salvação e colocou sobre os meus ombros o manto da justiça. Sou como o noivo vestido para o casamento, como a noiva enfeitada com suas joias. Então a segunda veste que nós temos que ter é a veste da salvação. Você não pode apenas aparentar ser um seguidor de Cristo.
Você tem que ser um discípulo de Cristo. Você tem que ser um participante de Cristo. Aonde quer que você for, aonde quer que você esteja, você estiver presente em uma multidão, no meio de qualquer lugar, você tem que se fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser pequenos cristos, aonde quer que nós formos. Não ser contente apenas em expectativa, espectador. Que nós não possamos apenas ser espectador, mas participantes do reino. Amém? Que nós possamos ser verdadeiramente participantes. Porque o Senhor nos entregou essas vestes, as vestes de salvação. O Senhor nos deu a salvação. Então, que o sacrifício dele não seja em vão em nossas vidas. E a terceira veste que nós devemos ter são as vestes brancas. As vestes brancas nos fala da justiça de Cristo. Nós temos a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos a misericórdia de Deus sobre nós. Os nossos olhos, a nossa justiça aos olhos de Deus não passa de muitas das vezes de apenas roupas de trapos realmente. A justiça do homem ela é muito falha, mas a justiça de Deus sobre nós, ela é coerente. Ela é correta sobre as nossas vidas. E Deus quer nos tirar de roupas sujas, de lenço solto, de tudo aquilo que nos afasta dele e nos trazer vestes novas. Amém? E eu quero ler mais um versículo com os irmãos em Apocalipse. (16, 15). Tomem nota, eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Felizes todos aqueles que estão me esperando, que mantêm os seus mantos de prontidão e não precisam andar nus para não ficarem envergonhados. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos estar firmes nessas vestes, nas vestes que Ele coloca sobre as nossas mãos, para que nós não possamos ser envergonhados e aparecermos nus diante do Senhor. Amém? E que nós possamos realmente, irmãos, trazer isso para as nossas vidas. Que nós possamos tirar o nosso lenço, que apenas nos cobre, mas que realmente não é a nossa natureza, que realmente não é aquilo que o Senhor tem proposto sobre nós. Não é realmente aquilo que nós buscamos no Senhor. Que nós possamos verdadeiramente buscar ao Senhor verdadeiramente aonde estivermos. Seja na igreja, seja em casa, seja na célula. Que nós possamos buscar o Senhor dia após dia. Eu quero que os irmãos agora se coloquem de pé, para que nós possamos orar. Não sei se eu fui clara nessa palavra, mas eu quero dizer que nessa noite, o que o Senhor tem para nós é troca de vestes. Ele quer tirar de nós as vestes de vergonha, as vestes de pecado, as vestes que nos afastam do Senhor, para nos dar vestes novas, vestes de louvores, vestes branca, para que nós possamos vestir realmente a camisa da salvação, que nós possamos realmente vestir a camisa de eu sou um discípulo do Senhor, eu faço a vontade do Senhor, eu faço aquilo que o Senhor me propôs para fazer, que é pregar o teu evangelho, que é fazer discípulos, que nós não queremos ser realmente apenas um discípulo espectador, um discípulo carona que estava ali igual aquele jovem, apenas numa situação que ele foi movido pela curiosidade, mas que nós possamos estar realmente no Senhor, movidos por Ele, movidos para Ele, amém? Vamos fechar.